Então, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler versículos 15 em diante, até o 23. Efésios 1, 15 a 23. Vou ler. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Ó Deus que nos ama, Deus que quer que saibamos da verdade, creiamos na verdade, nós te adoramos, Senhor, reconhecendo que tu és o único Deus verdadeiro, e também pedindo, Senhor, que o Senhor venha, como Paulo orou, iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a riqueza de sermos chamados por Deus. Assim, abra os olhos do nosso coração, que ninguém esteja aqui desligado, com a mente desligada, pelo contrário, que se acenda dentro de nós a verdade, Senhor. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Eu já dei essa ilustração, mas vou dá-la de novo. Dois irmãos saíram para fazer uma caminhada longa, né? E eles estavam caminhando já há um bom tempo, trocando experiências. E um dizia para o outro: olha, sabe de uma coisa, tem vez que eu me sinto mal. Tem vezes que eu me sinto abandonado, como se eu tivesse abandonado por Deus, me sinto vazio. Outra hora, estou com medo do diabo, medo disso, medo daquilo. E o outro, poxa, eu passo as mesmas coisas. Poxa, mas a gente não faz a campanha tal, não faz o voto, não faz o sacrifício. Como que essas coisas, a gente cumpre todo esse monte de afazeres rigorosamente? Por que a gente se sente assim? Por que se sente vazio? Por que se sente com medo? Fala de um Deus poderoso que tudo pode, mas tem hora que parece que Ele nos abandonou mesmo. E os conflitos aqui dentro, que a gente não conta para ninguém, medo disso, medo daquilo. E eles caminhando, trocando essas experiências daquilo que eles passavam, mesmo sendo crente. Aí começou a fechar o tempo, começou a vir umas nuvens escuras, veio um vento forte, precedendo uma tempestade. Tinha lá um coberto, eles se enfiaram lá debaixo, numa cobertura, e veio aquele vento, aquele início de chuva. Eles ficaram ali bem quietinhos, bem na frente deles tinha um terreno, e lá no meio do terreno tinha um eucalipto, bem comprido assim. E o vento vinha, batia, o eucalipto ia para cá, voltava,
parava, e vinha aquele vento, ele, né? Ali está cheio de eucalipto, eu moro em frente a eles, eu vejo isso direto. E aquele vento entortava e ele não saía do lugar, ele ia para lá, ia para cá, se entortava para lá, mas não saía do lugar. Aí Deus falou com eles: vocês viram esse eucalipto? Por que o vento não venceu ele? Por que ele não caiu, não despencou, não foi destruído? Por quê? Vocês estão vendo uma árvore enorme do lado de fora, mas debaixo da terra também tem raízes profundas. Tem um campo que vocês não veem, mas tem lá raízes fortes, fincadas. E aquilo que sustenta tudo que passa do lado de fora, e ele não cai. Não cai. Então Deus falou com eles: o quê? Sabe por que vocês ficam assim? Porque vocês não têm a palavra da verdade enraizada no coração como tem que ser. Sabe por que o crente tem medo do diabo? Porque ele não tem a verdade do evangelho enraizada no coração. Ele não sabe que ele foi liberto do império das trevas. Sabe por que o crente tem medo de retaliação, de macumba, de inveja? Porque não foi ensinado a verdade, ele não tem raízes profundas dentro dele. Por isso que ele vive amedrontado, abatido com qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Então, à medida que a palavra for profunda em você, essa medida é o que você vai enfrentar tudo do lado de fora, sem medo, em toda e qualquer situação. Não se iluda com campanha de milagre. As pessoas estão atrás de um Deus que muda tudo em um segundo. Que ela entra na igreja pobre e sai rico. Se prega um Deus falso assim, que Deus pode fazer isso, pode. Mas se você for analisar na Bíblia, certos milagres demoraram anos para acontecer. Deus prometeu um filho para Abraão. Abraão tinha 75 anos. Ele pensava que na semana seguinte a mulher dele iria engravidar. Mas ele estava com 100 anos e o milagre não tinha acontecido ainda. 25 anos depois, ainda não tinha acontecido nada. Vocês estão entendendo? Vamos falar do Velho Testamento? Moisés entendeu que ia ser o libertador de Israel, matou o egípcio, tal, fez aquele monte de coisa, fugiu. Ele tinha 80 anos. Sabe com quantos anos ele foi libertar Israel? Com 120, 40 anos depois. Por quê? Porque Deus precisava de um homem maduro, experiente, enraizado, para poder suportar o que tinha que suportar. Deus precisava que um Abraão, para receber a promessa, deixasse de ser mentiroso como ele era. Ele não era mentiroso, falava que a mulher era a irmã dele, e fez um monte de coisa errada que não é para se fazer. Então a gente pensa que Deus vai resolver tudo ontem. Se prega um Deus que você vai fazer assim, ó. Você deu uma oferta, amanhã você fica rico. É tudo falso isso aí. Tudo falso. A maior parte de tudo isso aí que você vê, a maior parte dos testemunhos que vê é uma falsidade total. Então, se a palavra, olha para mim, se a palavra não for enraizada, você que me ouve pela internet, se o evangelho não se enraizar dentro de você, criar raízes fortes, bem profundas no seu espírito, você vai viver uma vida superficial de fé, vai acreditar em qualquer coisa. Vai acreditar nesse sistema religioso da televisão. Agora, em quanto tempo cresce um eucalipto com raízes profundas? Em 2 dias? Anos. Anos. Em quanto tempo a palavra vai se enraizar no seu coração? Aí eu vou num culto da vitória, sair de lá, sou mais que vencedor. Bobeira. Isso é ingenuidade, isso é crente criança. Então, quanto mais eu aprender, presta atenção, aprender o evangelho. Tem um monte de pregação que não fala do evangelho. Eles falam do Velho Testamento, plano de ataque, plano de vitória, 7 passos, 8 passos, não sei quantas voltas. Que não é evangelho. Porque Jesus nunca mandou ninguém dar volta em lugar nenhum, nem Paulo, nem João. Os escritores do Novo Testamento não fizeram nada daquilo que o Velho Testamento pedia para eles fazerem. Então, quanto mais essa palavra se enraizar dentro de você, mais profunda a coisa vai ser, e mais você vai enxergar
aquilo que é invisível, porque nós estamos diante de um mundo tão real de Deus, um mundo tão visível, mas só enxerga quem enraizou a verdade aqui. Quem não enraizou não vê nada. Não vê. Ele vê uma igreja organizada, só isso. Mas quem tem a verdade enraizada aqui, eu vejo. Estou vendo que nem eu estou te vendo, não. Mas aqui no meu espírito eu vejo. Eu vejo, você vê. Está entendendo isso? Agora, por que Paulo escreve essa carta aqui? O que tem a ver com esse texto? Paulo, no capítulo 1, antes de começar esse texto que nós lemos, ele fala dos lugares celestiais, de uma outra dimensão, onde nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, e não é aqui na terra, numa região celestial. Paulo fala que nós somos escolhidos por Deus antes que existisse o nosso mundo. Paulo fala que nós fomos predestinados por Deus para sermos filhos, predestinados antes que nós existíssemos. É isso que está escrito aqui. Paulo fala que nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo fala que Cristo é o centro de todas as coisas, tudo converge para Ele. Paulo fala de novo que nós somos predestinados segundo o conselho da vontade de Deus. Paulo fala que nós somos selados com o Espírito Santo e que esse Espírito é o penhor da nossa herança. Depois que Paulo fala tudo isso, ele vem na mente dele, mas os efésios não vão entender a profundidade do que eu estou falando. Então Paulo fala que orava por eles. E o que Paulo pedia para eles? Pastor, ora por mim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Nesses 40 anos de fé, nunca veio uma pessoa pedir isso para mim: pastor, ora por mim, para que eu tenha entendimento aberto. Nunca. As pessoas vêm, olha para o meu filho ter um emprego, olha para o meu carro, só bobeira, só coisa humana, interesseira. Olha os nomes das campanhas: campanha da virada, campanha da vitória, campanha da casa própria, campanha do tijolinho, só coisa terrena, só coisa humana. Olha a mentalidade, eu quero que você enxergue isso comigo. Só coisa humana. Deus está interessado em mostrar um mundo invisível, profundo, e nós estamos aqui brincando de carrinho, totalmente cego para aquilo que Deus quer que nós vejamos e entendamos. Então Paulo ora por eles. Paulo sabe que os primeiros dizeres dele é coisa tão profunda, e a cabecinha dos Efésios talvez não vão entender. Então Paulo revela o que Paulo pedia para ele. Se fosse qualquer liderança, nossa, não, eu vou pedir para Deus abrir a porta, te dar a bênção, tomar posse da vitória, da casa própria, do tijolo. Não é essa a cabeça da liderança. Paulo não orava por essas coisas, ele sabia que no tempo certo Deus daria. Tem certas coisas que não precisa nem orar mais. Acredita que Deus está com você. Você não precisa ficar, abençoa o papai, abençoa a mamãe, essa mesma ladaia, Deus está por aqui dessas orações. Você ora há anos, fala a mesma coisa com Deus há anos, Ele está por aqui de você, fala a mesma coisa. Tem coisas que só o seu relacionamento de adoração com Deus vai te dar no futuro sem você pedir nada. Acredita ou não? Então o que Paulo orava? O que Paulo pedia para eles? Olha o que Paulo pede. Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda o quê para os Efésios? Nada terreno. Olha, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Até onde Paulo viu Deus e compreendeu Deus. Então Paulo, aquele apóstolo maduro que viu Jesus, e nós vamos ler isso, ele orava: Deus conceda a eles, lá no espírito deles, sabedoria e conhecimento, para que eles tenham um pleno conhecimento do Senhor mesmo. Olha, eu não estou crendo num Deus fracote. Eu não estou crendo num Deus que a macumba me pega, Ele não faz nada.
Eu não estou crendo num Deus que o diabo é grande. Pelo amor de Deus, você crê em Deus? Eu não estou crendo num Deus que vai me castigar, me pôr doença. Isso é visão da velha aliança. Eu estou crendo num Deus gigantesco que criou tudo, e ainda aquilo que eu nem vejo criou também, que tem controle sobre tudo e sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Você crê? Não estou com medo do coitado, o diabo é um coitado. Não fala isso, pastor, que as setas, que seta? Você acredita nisso ainda? Olha, nós estamos crendo num ser sobrenatural, gigantesco, que vive numa outra dimensão. Ah, meu Deus do céu, que controla tudo, que sabe de tudo, que me conhece mais do que eu mesmo, e que não deixa eu um segundo ser esquecido. Você acredita nisso? Um Deus de uma outra dimensão, chamada os lugares celestiais, que me prometeu uma vida eterna lá. Serei rico lá, viverei com Ele para sempre lá. Terei um corpo que não morre mais, que não tem mais doença, que não enfraquece, que não envelhece e que voa. Meu Deus do céu, que voa. Ué, Jesus não foi subindo aos céus que nem balão voando até sumir nas nuvens? Foi ou não foi? Ele voava, sem ser National Kid, sem ser Superman, sendo um crente que crê. Você acredita nisso? Então olha a cabeça de Paulo. Paulo está falando coisas grandes para uma mentalidade tão pequenininha, com dificuldade de entender. Então Paulo fala, por mais que eu fale, eles não vão entender. Então eu preciso orar, eu preciso falar com meu pai, preciso falar com esse Deus sobrenatural. O que Paulo vai pedir? Concede a eles, Deus. Mexe lá dentro deles. Abra o entendimento deles. Conceda espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para que eles possam te conhecer, te ver a grandeza que tu és, entender um Deus sobrenatural que os ama. Eles precisam enxergar isso, porque a hora que enxergar isso, nada mais tem valor nessa vida. Você encontrou a pérola de grande valor, você encontrou a maior riqueza da tua vida, você encontrou um ser extraordinário, que é o teu Deus, o Criador de tudo. A hora que você ver isso, me dá casa, me dá carro, toma o Porsche, toma o Porsche. Olha que a pequenez disso, olha a pequenez disso. Se eu buscar o reino em primeiro lugar, o reino dele, essas coisinhas vão ser me acrescentadas. Vão ou não vão? Não está escrito? Vai ser acrescentado. Não precisa ficar campanha para ter isso, campanha para ter aquilo. Isso é tolice de uma liderança cega que explora o povo. Se eu buscar o reino em primeiro lugar, Deus vai me acrescentar coisas para continuar buscando o reino em primeiro lugar. Não o meu reino, o reino dele. Então Paulo ora, abre o entendimento deles, concede dentro deles espírito de sabedoria, de revelação, num pleno conhecimento de Deus. Ter um pleno conhecimento de Deus. Presta atenção. Eu preciso conhecê-lo mais profundamente. Você acha que Deus é só falar em línguas, dar um pulinho? Você acha que Deus é só isso? Você acha que Deus é só isso? Eis que te digo. Você acha que Deus é só isso? Ele vai além de tudo isso. Será que você está entendendo? Deixa eu pular algumas coisas aqui, senão eu vou ficar... Olha o que Paulo disse, olha. Filipenses capítulo 3, vamos lá, eu vou de trás para frente agora. Filipenses capítulo 3, depois a gente volta. Versículo 1, vamos ler bastante aqui. Filipenses 3, 1. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor.
a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo ficava repetindo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem é a falsa circuncisão e os maus obreiros? É o pessoal da lei, da velha aliança. Essa é a falsa circuncisão e os maus obreiros que querem escravizar você na velha aliança. Continuando. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que ele fala não confiar na carne? Quando ele fala não confiar na carne, é não confiar na inteligência humana, na estratégia humana, na sutileza humana, na sabedoria. Tudo isso humano é bom para essa vida. Você precisa estudar, trabalhar, mas para as coisas de Deus, a sabedoria humana é condenada diante de Deus. Ninguém, por ter estudado muito, vai esse estudo lhe dar conhecimento de Deus. Ninguém. Pode falar 3, 4, 5 idiomas diferentes, mas isso não vai colaborar com nada para ele conhecer a Deus. Vai ser útil para essa vida, mas no conhecimento de Deus não serve para nada. Aí ele fala: bem que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Olha lá. Agora ele vai mostrar a religiosidade dele. Como ele vivia debaixo de lei, como ele era rigoroso, como ele era líder, tudo que ele fazia. Olha o que ele vai dizer. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ele tinha uma tribo. Da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Imagine um líder chato, exigente, né? Era Paulo. Quanto à justiça na lei, ele era irrepreensível. Então ele tinha muita vantagem na religião dele. Ele tinha características que ultrapassavam as dos outros. Ele tinha qualificações que ultrapassavam as dos outros. Mas isso não levou ele a conhecer Jesus. Olha o que ele diz. Continuando. Quanto ao zelo, versículo 6, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Olha lá. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco. Outra tradução, refúgio, para ganhar a Cristo. Então, quando Paulo entendeu Cristo, ele entendeu que tinha que perder toda a religiosidade dele, toda a vantagem religiosa. Ele tinha que perder tudo aquilo para poder ganhar esse conhecimento de Cristo. Para poder ganhar Cristo, ele tinha que abrir mão de toda a religiosidade dele. Para mim compreender Cristo de verdade, eu tenho que abrir mão desse sistema evangélico que está aí. Se eu não estiver disposto a abrir mão, o véu não se rompe. Não se rompe. Perder essa coisa, perder. Paulo teve que perder tudo. Ele considerava tudo que era vantagem para ele como perda por causa de quê? Do conhecimento de Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Nada mais tinha valor perto daquilo que ele estava conhecendo de Cristo. Nada mais tinha valor. Continua. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha lá, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então Paulo teve que perder tudo para poder compreender Cristo. Geralmente a pessoa vai falar assim: tem um monte de coisa que
de filmes da televisão, coisas que vêm da escola que atrapalham o conhecimento de Cristo? Tem. Mas as piores coisas que atrapalham o conhecimento de Cristo estão dentro da própria igreja. São ensinamentos malignos que estão dentro da própria igreja. São lideranças políticas manipuladoras, exploradoras, que estão dentro da própria igreja. Que é fácil identificar o que vem de fora. Mas quando tem gente com Bíblia na mão, falando, enganando, pregando mentira, levando o povo a aquilo que não é evangelho, isso é mais difícil de compreender. Então Paulo teve que perder tudo. Então o que Paulo pedia para os Efésios? Deus, conceda a eles, abra o entendimento deles, que eles tenham um pleno conhecimento teu, dê espírito de sabedoria e de revelação. Depois ele fala, iluminai os olhos do coração para que eles possam compreender quão rico é ser chamado por Deus para entender essas coisas. Fala assim, amém. Vamos trabalhar Atos capítulo 9. Vamos ver por que Paulo falava isso. Atos 9, encontro de Paulo com Jesus. Vamos lá. Você está com paciência aí para me ouvir uma hora ou não? Sim. Então, Atos capítulo 9. Paulo nem era Paulo, era Saulo de Tarso. Vamos lá, versículo 1. Eu não cheguei em Atos, estou em Romanos, por isso estou vendo errado aqui. Vamos lá, Atos 9. Estou com um dedo só aqui. Chego lá. Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, dentro dos cais nada comeu e nem bebeu. Olha o judeuzão. Não, deixa eu ficar já sem comer, sem beber, 3 dias, jejum direto. Precisava fazer isso? Não. Ainda as raízes judaicas do coração dele. Então, Paulo está com cartas para Damasco, e se encontrar alguém que segue a Jesus, vai levar preso para Jerusalém. Ele não está procurando Jesus, não está arrependido dos pecados, não quer conhecer Jesus. Jesus, na cabeça dele, é um impostor. Os do caminho é uma seita que está atrapalhando o judaísmo dele, e ele está furioso, ele quer prender essa gente. Ele não está orando a Deus, ele está ali caminhando, mas de repente, olha a revelação. Vem uma luz do céu, brilha, ele cai por terra e ouve uma voz. Ele estava procurando a Deus? Ele estava assim: ó Deus, fala comigo. Não. Ele era extremamente religioso. Sim, ele julgava estar servindo a Deus. Julgava, mas ele estava servindo a Deus? Estava servindo ao sistema do tempo dele. Vocês estão entendendo? Hoje em dia está cheio de gente dentro da igreja servindo ao sistema, servindo à organização. São escravos, trabalham de graça, ficam de segunda em segunda enfiados dentro de uma igreja. Eles vivem mais dentro da igreja do que cuidando da família. Aí falou assim na igreja: é tudo endemoniados da tua casa. Marido endemoniado, tudo marido endemoniado, porque vamos ficar aqui. Trabalho escravo. Estão servindo o sistema pensando que estão servindo a Deus. Paulo também pensava que servia a Deus, mas ele estava
contra Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Ele tinha tudo de ruim contra Deus, contra Jesus. Mas a luz brilhou e Jesus pôs ele por terra e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Repare bem, o que a gente aprendeu? Não, você tem primeiro se arrepender dos seus pecados, se converter, fazer um montão de coisa. Depois de tudo isso é que Deus vai te salvar. Não aconteceu nada disso com Paulo. Ele se arrependeu? Não. Ele confessou? Não confessou nada. Ele estava buscando a Deus com a mãozinha assim: ai, Senhor, tem misericórdia. Não, ele está contra Deus. Mas Deus deu revelação, abriu, a luz brilhou, o sobrenatural aconteceu ali, sem ele estar buscando. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é tu, Senhor? Ele está perdido. A hora que ele ouviu: eu sou Jesus, ele viu que tudo que ele estava fazendo era contra Deus. Jesus abriu os olhos dele. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente faz coisa dentro da igreja por causa da organização, que ela aquece, que é contra Deus. Sabia disso? Não tem nada a ver com a palavra. Eu estou num rito organizado que eu estou achando que estou servindo a Deus. Estou servindo a organização, a um sistema, e nem sei disso. Então quando ele ouviu: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele... E Deus se revelou a ele. Ele conseguiu ver, presta atenção, isso que eu quero que você entenda para entender a oração de Paulo. Ele conseguiu ver na outra dimensão, ele viu Jesus. Ele conseguiu enxergar essa outra dimensão. E tudo mudou. Jesus é verdadeiro, então quer dizer que eu estou trabalhando contra Deus. Olha o nó que deu dentro dele, essa manifestação de Jesus Cristo. E é isso que precisa acontecer. O sistema ser quebrado dentro do coração. A gente tem que passar por coisas, um nó dentro de nós para abrir os olhos para a verdade. Às vezes tem até que sofrer um pouco, ficar desgostoso, angustiado, decepcionado, está pensando até desistir de tudo, para quebrar aquilo, para vir esse nó de Deus, para os nossos olhos serem abertos para uma nova dimensão de vida. Então Paulo viu o invisível ali. Os que estavam ao redor dele ouviram uma voz, mas não viram nada, mas ele viu. E por ele ter visto, ficou cego de tanto brilho que ele viu. Como é que você vai ver Jesus? Eu quero que você veja. Pastor, então vai ser que nem Paulo, eu vou estar assim no meu carro, de repente, tchan, 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 tchan. Não. Meu Deus, como eu posso te explicar isso na linguagem natural? Por exemplo, você tem um aparelho de TV na tua casa, não tem? Sim ou não? Tem, todo mundo tem. Agora tem que ser 4K, né? O outro já está ultrapassado. Eu não tenho 4K, você tem? Pouco importa. Vamos lá que o presidente Temer, ele vai fazer uma rede nacional. Ele não entra dentro da tua casa através de uma tela. Ele está lá em Brasília, não está? Mas ao mesmo tempo está dentro da tua casa, sim ou não? Você vê ele lá, ouve, através de uma tela. Existem meios que trazem ele para dentro da tua casa. Eu vou te falar uma coisa assim: o nosso espírito nascido de novo é como essa tela, presta atenção. Ele tem uma capacidade de enxergar o sobrenatural, ter imagens do sobrenatural. Onde Jesus falou que iria morar: aquele que me ama aguarda a minha palavra, viremos para ele e faremos nele morada. Deus veio para dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. Por isso que construções de templo é coisa falsa. Na nova aliança o templo são as pessoas, não é prédio. Os tijolinhos somos cada um de nós, que juntos formamos a igreja, o templo vivo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Como é que eu vou ver Jesus? É aqui dentro, no meu espírito, na minha tela que Ele preparou. Eu nasci de novo, eu tenho uma parte sobrenatural em mim, que eu
sinto Deus lá dentro, Ele fala comigo. Eu enxergo, não enxergo assim como eu estou te vendo, mas enxergo. Vocês estão entendendo? Tá meio esquisito isso? Não? Lá dentro, você vai ver como que é a coisa. Só quem nasceu de novo isso acontece. Quem não nasceu de novo vive na alma, nas emoções, nos sentimentos, na gritaria, no barulho, na agitação. Ele quer agitação, ele fica inquieto, mas quem nasceu de novo está aqui dentro em paz, seguro, estabelecido na verdade. Então isso mudou a vida de Paulo. O que ele fala do evangelho que ele pregava? Vamos lá. Gálatas capítulo 1. Tudo isso para chegar na oração de Paulo. Vamos trabalhando. Gálatas 1. Versículo 10. O que Paulo diz? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Presta atenção. Se você quer ser um pregador do evangelho, você não vai poder agradar a homens. Essas igrejas organizadas que o pastor é um empregado que manda embora o que quer, não vai servir para você. Porque nas igrejas organizadas, tem a sede, eles já mandam tudo escritinho que você tem que falar em todas as igrejas. Você não pode pensar. O líder principal fala, vamos fazer campanha de prosperidade. Você vai pedir assim, assim, com esses textos e esses textos. Manda para todas as igrejas. Aí o pastor sobe lá, o homem de Deus, papagaio. Só vai repetir o que o líder quer. O que a rede de igreja capitalista quer. Tudo manipulado, vocês estão entendendo ou não? Então Paulo fala, eu não sou escravo e nem sirvo a homem algum. A homem algum. Você quer ser um pregador? Seja livre do sistema religioso. Você tem que ter coragem para isso. Tem que ter. De vez em quando alguém pergunta, mas pastor, será que esse pessoal não conhece o Evangelho da Graça? Eu falo, uns conhecem, outros não conhecem. E por que eles não falam? Eles recebem um salário da igreja, eles olham para a família e falam, a igreja paga um aluguel. Eu mantenho aqui num bom apartamento. Meus filhos estão tudo em escola paga. Eu não tenho nada, mas a igreja sustenta tudo isso. Agora, se eu for lá pregar sobre a graça, eu vou ser mandado embora. Eu vou perder tudo isso. Então importa mais agradar a homens do que ser servo de Cristo. Vocês estão entendendo? Olha essas igrejas grandes, centenárias. Os pastores têm que fazer o que o líder principal quer. Se ele pregar alguma coisa fora, olho da rua. Então eles ficam tudo amedrontados de perder o emprego. São homens que estão lá há 20 anos. Vou fazer o que agora? Não estudei nada. Vou vender churros. Abrir uma banca de pipoca. Olha que dá uma graninha, hein? Já até pensei em abrir uma banquinha de pipoca, hein? Vou lá no metrô meio escondido lá e a hora que vem o rapa, foge. Vocês estão entendendo? Então Paulo diz, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora olha o que Paulo diz. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Mas como Paulo entendeu esse evangelho da graça? Porque Paulo está orando para os Efésios com sede, espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do coração dele. Paulo lembra, olha, eu estava na estrada de Damasco, o sobrenatural, o portal, para você entender, né? O portal se abriu, veio uma luz transcendente, brilhou, e ele falou comigo, e eu vi. Como Paulo recebeu esse evangelho da graça de Deus? Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Como Paulo ficou sabendo isso? Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, como Paulo sobre tudo isso? Jesus Cristo foi abrindo dentro dele esse conhecimento. Olha, o conhecimento da terra você tem através dos livros, da faculdade, da escola, isso é bom. Mas o conhecimento de Deus não vem através disso. Você entende? O conhecimento de Deus vem por revelação. O que é uma revelação?
Deus faz eu conhecer uma coisa dos seus desígnios que humanamente, com a minha mente, eu nunca entenderia. É como um portal que se abre, eu enxergo numa outra dimensão, coisa que se Deus não fizer isso, eu nunca vou enxergar. Então, na revelação de Deus, Ele abre lá no nosso espírito o entendimento, e eu começo a enxergar coisas do reino de Deus, invisíveis, que eu nunca enxergaria, por mais que estudasse e fizesse seminário. E fazer seminário é bom. Então, como Paulo entendeu o evangelho da graça de Deus, ele não aprendeu de homem algum, ele não teve um mestre para ensinar. Mas Jesus foi abrindo o entendimento dele, ele foi enxergando. Então, por isso que Paulo aos Efésios está orando Deus. Paulo sabia e tinha visto o mundo sobrenatural, tido revelação, visto essas coisas esplêndidas. E Paulo quer que eles vejam. Qual é? O que governa um coração de um pregador verdadeiro? Não é o que ele pode obter do povo, não é o dinheiro. O que governa o coração de um pregador verdadeiro é esta sede de fazer a pessoa entender o que ele já viu, de implantar dentro das pessoas aquilo que ele compreendeu da verdade, porque ele sabe que as pessoas compreendendo, elas vão se libertar, vão crescer, vão amadurecer, vão ser livres e ver o que ele vê também. Esse é o alvo. Se alguém está atrás do púlpito para se aparecer, é falso. Se alguém está atrás do púlpito só para revelar e ser o grande, é falso. Se alguém está atrás do púlpito para pregar a si mesmo, porque ele fez, porque ele é falso. Porque o verdadeiro pregador é uma voz, ele não aparece só a voz, depois ele se esconde. Porque ele sabe quando uma pessoa cresce por dentro, na verdade, ela está protegida pelo conhecimento, nada mais afasta ela da verdade. É isso que é o alvo de Paulo. Então Paulo recebeu o evangelho por revelação de homem algum. Deus abriu o entendimento dele, fez ele compreender. Olha, meus irmãos, se você não tem sede dessas coisas, me desculpe, você está dormindo. Você tem sede de conhecer o sobrenatural? Na palavra. Se você não tiver essa sede, essa coisa que motiva a pessoa a vir no estudo bíblico, essa coisa que motiva a pessoa a orar, essa coisa que motiva a pessoa a meditar na palavra, estar ligado em Deus. Quem entendeu isso não mede sacrifício. Eu estou sem carro, vou de guarda-chuva. Ele vai. Vocês estão entendendo? Ele está com sede, ele quer. Ele está descobrindo, ele está descobrindo, ele está descobrindo, ele está descobrindo, ele está, sabe, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Agora quem é? Está dormindo lá dentro. Posso brincar? Num culto de ceia, eu vou no aniversário. Pode ir, vai em paz, eu só com você lá no aniversário. Mas eu viria no culto. Eu estou assistindo uma televisão tão legal, as muralhas de Jericó, mas eu viria no estudo bíblico. Você olha essas novelas lá, um monte de paixão mentirosa, um monte de traição. Não é nada da Bíblia. Gente. Uma outra coisa aí, todo mundo lá. Vai. Pelo amor de Deus. Quer assistir? Assiste. Um dia eu fiquei assistindo lá, falei, meu Deus, como é que a turma tem coração, depois de conhecer a Bíblia, de ver tudo um puxa uma espada, o outro está apaixonada por aquele, o outro quer derrubar o outro. Sabe, não está nem na Bíblia, é tudo da cabeça, é uma novela mesmo, só tem o nome bíblico. Uma outra coisa lá é verdade, só quando cai a mulher, todo mundo fica contente, aí Deus, fala Deus, eita Jeová, né? Aí fica contente. Jesus Cristo diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, seu interior fluirão rios de água viva. Como Paulo soube de tudo isso, mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Eu estou
cada vez mais com o coração acirrado, invocado, em querer falar essas coisas para você, em passar mais esse ano falando isso, e vou falar, nem que você fale assim, esse pastor tá chato, não quero mais saber, nem que, tá cantando os mesmos louvor, não interessa, pode ir para outra igreja ouvir outro louvor, vai lá, fica lá, chora, quer vitória, vai chorando, geme, chora, vai para lá, você gosta disso, vai lá, depois você vem aqui ouvir a palavra. Quer dar todo o seu dinheiro lá? Pode dar. O que eu vou fazer? Chegar aqui não dá nada, o que eu vou fazer? Sabe por que você é assim? Você não está vendo. Você não está vendo ainda o invisível. Ainda você está Vamos indo para terminar. Vamos, volta lá. Pulei aqui uns 2 textos. Não vou gastar muito tempo, mas vamos lá. Volta lá em Efésios. Nós estamos em Gálatas. Então vamos ver o que Paulo fala, Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia, já falamos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, até onde eu vejo isso, existe uma glória, Ele é o Pai dela, Ele é o Pai da glória. Hã? Não é esse, glória, isso é coisa de pentê. Eu não sou mais pentê, já fui. Quem é o pentê? É o pentê. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação em que no pleno conhecimento dele. Então Paulo sabia que o pleno conhecimento de Deus muda a pessoa por completo, faz ela ver o que não viu, faz compreender o que não compreendeu. Entra numa nova dimensão. Vai conhecer os mistérios de Deus por revelação. O evangelho vai se abrir, vai enxergar. Vai ver, vai ficar apaixonado por Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é maravilhoso, é lindo, é perfeito, entende? Deus em forma de homem, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Não precisa falar uma palavra, só na presença dele. Não precisa mais nada, nem falar, só a presença dele. É a coisa melhor que existe aqui, ó. Só isso, não precisa falar mais nada. Conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Olha lá, iluminados os olhos do vosso coração. Então ele fala que aqui dentro existe olhos que precisam ser iluminados para ver, iluminar os olhos do nosso coração. Para quê? Para a gente ver. Ver o quê? Olha lá. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, para iluminar os olhos do coração, para mim saber a esperança que existe em eu ser chamado por Deus, ser um crente, me tornar um filho de Deus. Existe uma grande expectativa de Deus, uma grande esperança por trás disso. E para mim compreender a riqueza de ser um chamado por Deus. É tão rico alguém que encontra Jesus Cristo, que crê nele de verdade, para mim ver a riqueza que envolve tudo isso. Se não houver olhos do coração iluminados, eu não enxergo nada. Eu vou pensar que Deus é aquele que tem que me dar as coisinhas que eu quero. Tem que fazer a minha lancheira, tem que fazer meu almoço, tem que cuidar de mim, me dar tudo isso, tem que trocar as minhas roupas, tem que me dar outra casa. Eu vou ficar com uma mentalidade de um Deus humana, terrena. Não vou ver as coisas celestiais. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Suprema grandeza do seu poder para quem? Para com aqueles que acreditam. Entender a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha lá, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Cristo ressuscitou dos mortos, está sentado nos lugares celestiais, acima de todo poder, domínio, de tudo que você pode imaginar. Então essa visão que 50% do poder está na mão do diabo e 50% do poder está na mão de Jesus, e são duas forças iguais lutando, não existe. Existe só na cabeça do supersticioso. Na Bíblia ele está sentado nos lugares celestiais acima de tudo. O poder dele está acima de tudo. Quando é que vamos acreditar? O poder dele está acima de tudo. Então, se eu creio que o poder dele está acima de tudo, e como eu li no versículo 19, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, ou seja, eu creio, esse poder está ativado ao meu favor, ele está acima de tudo, não tem nada que ponha a autoridade dele em risco. O poder dele eu creio. Como é que eu vou andar nessa vida? Seguro, tranquilo. Que macumba, que demônio, que olho gordo, que inveja, que feitiço. Pelo amor de Deus, gente. Você acha que essas coisas vão me tocar? Olha que você acredita ainda que toca, hein? Lá, existe aquele supersticiosinho lá no cantinho ainda? Dá aquele friozinho quando passa perto da macumba. Ai, meu Deus, ai, o sangue de Jesus tem poder. Pode passar perto da macumba, o demônio de lá vai cair de joelho. Você está passando. Acredita ou não? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Ele foi ressuscitado dos mortos e está sentado nos lugares celestiais. Olha lá, acima, olha o versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. O quê? Então ele pôs todas as coisas debaixo dos pés dele? Pois. O diabo também? Também. O demônio também? Também. O reino do mal também? Também. Está tudo debaixo do pé dele, porque ele é a autoridade maior? Está aqui, ó. Porque essa turma da televisão não prega isso. Não prega, você nunca vai ver eles lerem isso. Vocês vão ver ele pondo medo nas pessoas. Medo. Entrevistando o demônio para falar o que eles querem que o demônio fale. Quem que está segurando o envelope? Sou eu. O que você vai fazer na vida de quem não pegar o envelope? Vou destruir. Todo mundo vem pegar o envelope. O diabo serve eles. Que entrevista duvidosa, não? Pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, meus irmãos, se proponha nesse ano. Eu sei que a nossa carne cansa. A nossa carne gosta mais de ficar na frente da televisão do que ouvir a palavra de Deus. A nossa carne é assim. Quando a gente está ligando numa coisa na televisão, a gente gosta, vai ler a Bíblia, né? Baba, né? Não é verdade? Quando está numa coisa, ela está torcendo, emocionando, volta para a Bíblia, está dormindo. Mas se proponha no começo desse ano, olha, meu Deus, eu preciso enxergar mais. Eu preciso ver um pouquinho mais, Senhor. Eu preciso que a minha sede cresça. Eu preciso que os olhos do meu coração sejam iluminados. Porque é isso que vai trazer um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Eu preciso namorar, eu preciso casar, eu preciso de alguém. Fica só atrás disso, fica cego. Não é verdade, eu preciso casar, eu preciso namorar.
Comece a ter os olhos do coração iluminados, e você vai enxergar até melhor a pessoa. Vai separar aquilo que atrapalha, vai enxergar até melhor. Não vai se arrepender, vai viver 35 anos junto, 40, 50. Estou brincando. Se propõe a Deus, eu preciso enxergar. Será que você está levando a sério o que eu estou falando? Senhor, eu preciso ver. Eu quero ver o invisível. Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso enxergar. Eu não quero ser aquela pessoa que vai na igreja, senta, ouve, depois sai da igreja e fica dormindo. Não, eu preciso enxergar. Eu quero penetrar nisso, Senhor. Eu quero te ver melhor, eu quero te amar mais. Eu estou errando, eu não te amo como deveria. Eu quero ser mais sério. Agora eu sei que eu não tenho poder para isso. Então ilumina os olhos do meu coração para que eu possa ver. Tem esse desejo? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé.